Amém. Pastora Márcia. Graça e paz, amém? Você viu como é que minha voz está grossa? Vocês já imaginaram o Jair no dia seguinte da lua de mel dizendo bom dia, meu amor? Assustador, né? Os homens ficam assim, isso é pesadelo. Mas não é, porque estava muito frio, esquentou de repente. E eu acho que foi as emoções da minha prova que eu fiz ontem. Eu acho que eu fiquei tão emocionada que a voz sumiu. Mas eu fico pensando assim, não é pelo tempo que se fala, amém? É pelo que se retém. Você considera que Deus já tem falado nesse culto? Se a gente tivesse que se levantar, orar, ir embora, irmãos, a gente tem que parar com essa coisa de que tem que ter 40 minutos de palavra, né? O pastor Júnior falou hoje. A gente já acostumou. A gente tem que pensar na igreja como Jesus junto com seus discípulos ao redor da mesa, amém? Eu fico pensando assim, se a gente vivesse de pregação, eu não teria o que pregar, porque o que Deus falou e tem falado sábado e domingo é muito simples e dá muito bem para a gente entender. E quando eu pensava no que compartilhar, você já pode abrir sua Bíblia, a gente vai cantar um cântico ainda, mas você pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Romanos. Eu só quero deixar uma porção para você levar para casa. Romanos 14, uma palavra que me veio muito forte sobre o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Para a gente saber o que é o reino, a gente tem que também entender o que não é o reino. Só abre a sua Bíblia, depois a gente ainda vai se levantar. Romanos 14, a partir do versículo 16, você tem aí na sua Bíblia? Eu vou ler, Romanos 14, 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, que mais? Paz, em quem? Alegria em quem? No Espírito o quê? Santo. Porque a gente podia falar que é alegria no nosso espírito, mas é alegria no Espírito de quem? No Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo habita em quem? Em nós. Sabe uma das coisas que eu fico pensando quando vocês estavam hoje deitados aqui no chão, pulando? Eu falei, Deus, é um desfrutar como criança, né? Mas acima de tudo, quando você se levanta, você tem que levantar com propósito, porque senão Deus deu uma porção e você mesmo pode não fazer bom uso dela, porque Ele te deu experiências aqui hoje, amém, irmãos? E a gente fica muito de cara, porque a carne é fraca, a gente quer mais, mas a carne já está assim, eu vou pregar até 10 horas hoje só para maltratar a sua carne. Não fazer isso não. Eu estava brincando aqui com o pastor, mas queridos, quando Deus fala, a gente não precisa se preocupar com o tempo de pregação. Pastor Celso já estava pregando, você percebeu? Você percebeu o que Deus falou a respeito de vida, de reino, de propósito? A gente nem sempre precisa abrir a Bíblia, né, meu pastor, para pregar, porque vós sois a carta escrita, amém? Quando você está andando na rua, você é uma pregação, amém? Você é. Quando você está passando luta e está andando na rua, você está declarando, mas em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. Quando você está na adversidade e está se movendo, você está declarando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a Bíblia não é para ser decorada, é para ser encarnada, amém, irmãos? Não é o logos, é o rema. A letra por si só, ela mata, mas quando você tem uma revelação do que Deus está falando naquela palavra,
Olha só, teve gente aqui hoje que bebeu, se embriagou. Eu até lembrei, né? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso aconteceu. Alguns ainda não têm entendimento, então eles ficam olhando assim. E é tão engraçado, irmãos, porque eu não tenho nenhum problema de se jogar e tal. Aqui eu falei assim, Deus, eu estou tão assim que eu falei, não vou, porque se eu cair eu não levanto. Mas assim, é tão gostoso a liberdade, porque tem tantas coisas que fazem para o diabo e ninguém tem vergonha. Vocês estão entendendo ou não? Pessoas vão para as encruzilhadas, tudo vestido. Pessoas vão fazer ofertas, manjares aos seus deuses, e eles não têm vergonha. Gritam, xingam, idolatram seus ídolos. Veste roupa igual, faz tudo igual, e não tem vergonha. Você vai dizer para mim que na casa do Abba você não pode se jogar? Olha só. Sabe uma das coisas que eu percebo? Eu e você estamos sendo chamados para um tempo de crescimento. Podemos jogar, cair, chorar, falar em línguas, mas quando se levantar, entenda, a porção foi dada e a responsabilidade aumenta. O compromisso aumenta. Porque se o compromisso com essa casa não aumentar, se o compromisso de amor, de perdoar, de suportar o outro não aumentar, então foi só emoção. Porque se eu me levanto para apanhar e continuar na pista. Não é porque eu caí aqui hoje que as lutas vão deixar de existir, ao contrário, Deus te deu porção de graça para andar, pular, saltar muralhas. Pois contigo saltarei muralhas, destruirei exércitos. Toda vez que eu caía e me jogava no chão, teve um culto que foi todo mundo almoçar, ficou eu e mais 3 adolescentes lá no chão. Mas toda vez que eu me levantava com mais unção para pregar, com mais unção para orar sobre os enfermos, com mais ousadia para entrar nos hospitais. Nenhuma unção é dada, irmãos, sem propósito. A unção é dada com propósito, por isso a palavra é unção. Unção é capacitação para algo, amém? Quando lá no livro de Atos, o Espírito Santo foi derramado com propósito, que a igreja primitiva espalhasse a mensagem das boas novas. Tudo que aconteceu no sábado, tudo que aconteceu hoje de manhã, não é para você, é para Arapongas. É para chegar amanhã no trabalho e manifestar Deus. É ser injustiçado manifestando Deus. Bem-aventurados sois se por amor a mim vos caluniarem, vos perseguirem, falarem todas as mentiras a teu respeito. Fica feliz. Quando você está fazendo o que é certo e mesmo assim está passando luta, não encara que o diabo é maior do que Deus, porque ele não é. É porque Deus está forjando em você um caráter de guerreiro. O soldado só é preparado na batalha, meu irmão. Não é atrás de uma mesa. É no relacionamento com pessoas. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele tem a ver com justiça. Essa sociedade de Arapongas precisa ver a manifestação dos filhos de Deus, fazendo justiça para o órfão, para a viúva, amém? Olhando os nossos amigos aqui na cidade que precisam de um abraço, de um acolhimento. Para de encontrar com as pessoas e reclamar da tua vida. Você não recebeu uma porção aqui, é para parar de reclamar, parar de falar do outro, parar de olhar para as suas necessidades. O reino de Deus não é as suas necessidades. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Sabe, eu fico pensando que a gente perde muito tempo com aquilo que não é reino. A gente perde muito tempo com coisinhas, irmãos. E como o pastor Júnior ministrou isso aqui. Eu não estava no sábado, mas eu vi a palavra de sábado. Eu vi a palavra de domingo passado que o meu pastor estava ministrando.
E você percebe que Deus não muda de assunto, pastor. Continua no mesmo lugar falando com a gente. Sabe, irmãos, quando Deus fala, Ele está dizendo o seguinte: eu estou te preparando para algo. E é na sua casa, é na sua família que tudo vai começar. Todo o alinhamento começa comigo. Eu não estou nem aí, meu irmão. Não é tempo de olhar para a vida do outro, é tempo de olhar para a sua vida. O reino de Deus se manifesta em você, Ele já está em você. Ele não vai vir, Ele já está. Quando nós oramos, que venha o teu reino, Senhor, assim na terra como no céu. É tempo de andar na terra como se estivesse andando com Ele no céu. Esses dias têm sido dias pontuais e bem difíceis para mim. Doutora Heloísa tem me amparado, me dado informações. Tenho levantado um clamor pela minha filha que está lá no Rio com leucemia. Nós somos pastores, eu e pastor Celso, nós não geramos membros de igreja, nós geramos filhos. E essa minha filha tem 37 anos, é uma guerreira do Senhor. E eu tenho orado por ela, orado pela família. E aí eu tinha uma prova para fazer essa semana, pedi meu pastor para me liberar. Parei ali no Gleba Palhano para fazer a prova, estudei até 3 horas da madrugada, tentando me ajustar emocionalmente, porque eu estou a semana inteira no Rio de Janeiro com os meus filhos pelo telefone, por vídeo, e ministrando alegria, ministrando fé, ministrando coragem, porque nós não podemos parar na dor. A dor não pode nos parar. A terra não diz quem você é o céu que determina quem nós somos. Ainda que na terra as coisas estejam difíceis, haja luta, haja enfermidade, não tem problema, a última palavra vem do céu, não vem da terra. Quem determina os teus dias é o céu. E aí eu parei o carro, tadinha, a Radassa foi daqui a Londrina ouvindo sobre neurose, psicose. Ela falou: mamãe, não dá para botar uma música? Eu falei: não dá não, que eu estou ouvindo aqui, porque eu tenho que fazer a prova. E aí eu fui, quando eu parei o carro, eu só falei assim: Espírito Santo, tu viste o que eu estudei, mas o meu emocional precisa do teu equilíbrio. Me ajuda a fazer essa prova. Ela não determina quem eu sou, mas eu quero cumprir com os princípios. Subi, sentei, não fiquei nervosa. Fui a última a entregar, fiz com toda a calma do mundo. Eu vejo todo mundo levantando e o Espírito Santo: fica calma, volta lá na pergunta, vai, volta. Senhor, mas já está terminando, fica calma. E a pior sensação que você tem é quando você vê todo mundo entregando e você tendo que fazer a prova e depois ainda fazer o gabarito. Mas é tão bom quando você sabe quem você é, porque isso não te joga para baixo, irmãos. Você acredita que eu fui a última, ainda fiquei pregando para a moça que estava limpando, fiquei pregando para a outra que aplicou a prova. Aí eu falei assim: gente, me desculpa, né? Eu demorei. Ela: mas foi tão bom ter demorado. Sabe o que eu penso? Você carrega um grande tesouro. Se você não der margem para a sua dor, se você parar de sentir pena de você, e se você olhar para o céu, meu irmão, aonde você passar, Deus vai dar o cheiro dele, e pessoas vão ser curadas através da convivência com você. A dor não pode te parar. O sofrimento não faz você uma pessoa sofrida, tem que fazer de você uma pessoa resolvida. Nós ouvimos falar sobre a igreja perseguida, irmãos. Nós não temos noção no Brasil do que é perseguição. A gente sofre pela casa que a gente quer ter, pela roupa que a gente quer comprar, pelo salário. A gente não sofre aqui no Brasil por amor a Jesus. Nós não sabemos o que é ser degolado, ser açoitado, ser perseguido, estar numa reunião com medo de ser descoberto. Vai na China.
Queridos, eu posso te dizer uma coisa: vamos parar de olhar o reino de Deus como coisas. O reino de Deus não são as coisas, o reino de Deus tem a ver com pessoas. Por isso que quando fala de justiça, fala de você olhar para a sociedade. Não é para se reclamar do governo, não é para reclamar, não é para falar de política, é para que de maneira prática você faça justiça com a sua vida, olhando para os órfãos, para as viúvas, para os irmãos que estão precisando do seu abraço, porque nem tudo é material para dar para o outro, sabia disso? Às vezes o Senhor quer que você esteja do lado de alguém, orando com esse alguém, e às vezes o Senhor tira a tua condição material de ajudar, porque Ele falou assim: eu não quero que você entre aí, eu quero que você esteja do lado, não atrapalhe o que eu estou fazendo. Em outros casos Ele vai te dar recurso e vai revelar para você ajudar alguém. Mas o grande detalhe é que o reino de Deus tem a ver com justiça, e tem a ver com paz. Você tem que ter paz no meio da guerra, amém? Você já teve paz no meio da guerra? Tudo dando errado. Mas eu fiz tudo certo. Foi a semana que eu mais jejuei, mais orei, mais busquei. E aí? O que tem? Era para a porta estar aberta. A porta está aberta. A porta que está forjando em você um caráter de guerreiro, para que quando você for orar com pessoas, você saiba sentir o que ela está sentindo. E aí eu penso que a paz que excede todo entendimento, amanhã é segunda-feira, é essa paz que tem que guardar a sua cabeça. Não vive o amanhã, porque ele não te pertence, está ouvindo? Não adianta viver o ontem, o ontem já foi. Você pode viver o hoje. Hoje é o dia que o Senhor Deus fez. Fique em pé. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Mateus 6:33 diz: buscai assim em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua, olha, justiça de novo. Justiça. Se você cuidar dos outros, Deus cuida de você, sabia disso? Para de olhar para o seu problema, para de sentir pena de você, para de reclamar. Amanhã é segunda, amanhã é o dia que Deus fez. Eu vou me alegrar nele, eu vou me mover nele, eu vou para frente, porque os filhos de Deus são chamados para avançar e não para retroceder. E aí, pastora, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser abalado. Isso aí tem que estar no contexto real. Você não está falando de medos. Os medos têm que cair por terra na tua vida, amém? O medo não pode te parar, porque todos os teus dias estão na palma da mão dele. Seus negócios, sua vida, seu sustento. Irmãos, meu compadre esteve aqui hoje, um amigo meu, querido, psicólogo, estava aqui.